Boa tarde para você, agora 12h59, quase 1 da tarde, né? Você vai ver nesta edição. 3 pessoas morreram em um acidente na BR-101. O caminhão carregado de frangos vivos teria tentado uma ultrapassagem perigosa. A polícia está preocupada com os casos de estupros ocorridos aqui em Feira. E hoje é véspera de São Pedro, mas o comércio de fogos atribui as boas vendas ao desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Bahia Meio-Dia de hoje, quinta-feira, 28 de junho, já está no ar. A gente abre a edição de hoje do Bahia Meio-Dia com uma situação preocupante. Os casos de estupros que têm acontecido aqui em Feira. A repórter Poliana Rodrigues está agora na Delegacia da Mulher e traz outras informações sobre o assunto. Boa tarde, Poliana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. Pois é, no geral, o número de estupros aqui em Feira de Santana diminuiu. No primeiro semestre do ano passado foram registrados 34 casos e já no mesmo período deste ano foram 24. Nos últimos 30 dias, a Polícia Civil aqui de Feira conseguiu prender 2 estupradores que estavam agindo no município. Vou conversar agora com a doutora Clécia Vasconcelos, ela que é delegada da DEAN de Feira de Santana. Doutora, quem são esses que você conseguiu prender? Um foi autuado em flagrante, a partir de então, mais 2 vítimas o reconheceram. Trata-se de Wellington Silva Soares, o outro é um estuprador ocasional, que se chama João Web. Ambos estão recolhidos ao presídio dessa cidade. E em qual localidade que eles agiam e de qual forma? Campo do Gado Novo, Campo Limpo, Jorge Américo, Jardim Cruzeiro. O primeiro autuado em flagrante, que é o Wellington, ele escolhia a vítima previamente e durante a madrugada, aproveitando que a mulher estivesse sozinha ou morasse sozinha, ele invadia a casa e a compelia ao ato sexual mediante o uso de um instrumento pérfuro cortante. João Web, ele aborda a mulher na rua e, com o mesmo instrumento, a leva para um local ermo e aí a obriga ao ato sexual. E agora vocês estão atrás de um outro estuprador que também já vinha agindo aqui na nossa cidade. Isso. O número de estupros, apesar de ter reduzido, conforme você disse, mas tem marcado pela peculiaridade, como este que cortava o cabelo e atua de forma muito incisiva. As investigações estão bem adiantadas e aguardamos tão somente a fase pericial. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Bahia Meio-Dia. É com vocês no estúdio. Obrigada, Poliana. 3 pessoas morreram depois que um caminhão que transportava frangos vivos capotou na BR-101 em Alagoinhas no final da tarde de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que seguia para Sergipe teria tentado fazer uma ultrapassagem quando capotou. No veículo estavam o motorista e 2 ajudantes. Com o impacto, uma das vítimas foi lançada para fora do caminhão. Os outros 2 corpos ficaram presos nas ferragens. Todos os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Alagoinhas. Parte da carga foi saqueada. Olha, o Corpo de Bombeiros deve voltar hoje ao terreno baldio no Parque IP, que pegou fogo ontem, para reavaliar se há risco de novos focos de fogo. O incêndio aconteceu no final da tarde de ontem, no terreno baldio, que serve de depósito de material reciclado na rua Serra Dourada. Os bombeiros acreditam que o fogo foi causado por um rojão solto na hora do Jogo do Brasil, mas não há definição do que teria provocado o fogo. Os vizinhos tentaram tirar parte do material, mas as chamas eram altas e a fumaça podia ser vista de longe, como mostram essas imagens da câmera instalada na torre da TV Subaé. O incêndio foi debelado ontem, por volta das 9 da noite, com o auxílio de 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, um carro da Via Bahia e outro do Exército, além de uma empilhadeira usada para remover o material. Segundo o Corpo de Bombeiros, a perícia não foi solicitada porque não há dano material nem vítimas. Agora a gente fala de um outro problema sério, o descuido da população em relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Feira de Santana está entre os 320 municípios baianos em alerta contra a dengue, zika e chikungunya. Foi o que apontou o Lira, levantamento rápido do índice de infestação. Mas para combater os casos, só mesmo com a prevenção, né? Dos 417 municípios baianos, o Lira foi realizado em 415. Destes, 320 cidades apresentaram situação de alerta ou de risco para doenças como dengue, zika e chikungunya. Feira de Santana está em situação de alerta. Por aqui, os bairros mais complicados em relação às doenças são Centenário e Queimadinha.
E foi no bairro Centenário que os agentes de endemias encontraram focos do mosquito Aedes aegypti, a começar pela casa de Dona Lúcia. Os agentes já tinham passado por aqui e pedido para ela fechar esse reservatório de água, mas ela não seguiu as recomendações. O que a senhora vai fazer agora? Porque isso pode deixar muita gente doente, não só vocês aqui, né, como os vizinhos também. Providenciar uma capa para não aconteça isto. Para evitar que mais larvas se reproduzam por aqui, a agente de endemias aplicou larvicida no reservatório e deu uma geral no quintal da casa. Ainda no mesmo bairro, na garagem dessa empresa de ônibus, encontramos mais focos do mosquito. Tinham larvas neste reservatório de água e nesta simples tampa plástica. No caso do tanque aqui, por exemplo, ele não está bem tampado, então é necessário de um plástico abaixo da tampa, entendeu? Justamente porque esse orifício aqui, a condição do mosquito entrar e desovar. Como esse aqui também, essa telha ondulada não é propícia para tampar um tanque, teria que ter um plástico aí embaixo. Depois de fazer a coleta das larvas para levar para análise, os agentes acabaram com os possíveis focos no terreno e não deixaram mais nenhuma possibilidade para o mosquito Aedes aegypti se reproduzir. Os representantes da empresa não quiseram gravar entrevista, mas disseram que vão ficar atentos para não deixar a água se acumular novamente. Vamos saber como fica o tempo hoje em Feira e região, mas primeiro a gente dá um pulinho aqui fora, né, para ver como é que está o tempo lá fora. Temos imagens aí do alto de Feira de Santana, algumas nuvens no céu, choveu um pouco mais cedo, né? Agora a temperatura é 26 graus e a previsão é que o tempo continue instável no período da tarde também. Confira aí. Faz sol hoje em Feira, mas sempre entre muitas nuvens, máxima de 25 graus. Em Conceição do Jacuípe, sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva agora à tarde e à noite, máxima de 27 graus. Em Pedrão, variação entre sol e nuvens, máxima hoje de 27 graus. Agora a gente muda de assunto e fala de tradição. Um aviso para quem curte o Bando Anunciador. Estão abertas até amanhã, sexta-feira, dia 29, as inscrições para a escolha da Rainha do Bando. As interessadas devem ligar para o Cuca pelo número 3221-1911. A eleição acontece no dia 5 de julho, a partir das 7h30 da noite, no Teatro do Cuca. O evento antecede aí o Novenário de Santana, padroeira de feira, e representa a parte profana da festa. O desfile vai ser no dia 8 de julho. Hora de falar de futebol, né? Os Jogos da Copa do Mundo estão movimentando os nossos dias. E o futebol de feira, como é que será que está, né? O repórter Dilson Muritiba fez uma análise sobre o desempenho do Fluminense, que está sem nenhuma atividade e sem nenhuma competição para este ano, né? Fala, Dilson! Goleadas, boa fase e um elenco consistente. Um ano em que o torcedor estava botando fé. Só que em campo, os resultados não vieram. O time acabou sendo eliminado com antecedência de todas as competições que disputou. Na Copa do Brasil, mesmo jogando bem, caiu em casa para o Náutico. No Campeonato Baiano, o time ficou em quinto e não avançou para a semifinal. Na Série D, que era o principal objetivo do clube, mais uma vez a história se repetiu. Depois de uma classificação tranquila na fase de grupos, o Fluminense não conseguiu passar pelo Motoclube e foi eliminado. Sem mais competições para disputar esse ano, o Fluminense de Feira só deve voltar aos treinamentos no mês de dezembro, já pensando no Baianão 2019. Como o time ficou sem calendário, alguns jogadores foram emprestados e outros liberados do clube. De acordo com o presidente do Fluminense, a ideia é manter cerca de 60% do elenco para a temporada que vem, incluindo a comissão técnica. A ideia é essa, manter uma base, essa base estrutural, tanto na defesa como no meio-campo e no ataque. Então nós vamos deixar em torno aí de 60% dos jogadores, com toda a comissão técnica, para que possamos realmente em 2019 fazer um trabalho bem melhor que fizemos agora em 2018. E a torcida fica na esperança de que 2019 seja um ano melhor. Contratar, entendeu? Trazer jogadores bons para fazer voltar aquele público do Joia da Princesa de 5.000, 6.000 pessoas, entendeu? Vale a pena. E hoje é véspera de São Pedro, mas não é a comemoração ao santo que está movimentando o comércio de fogos de artifício aqui em Feira, não. Os comerciantes dizem que este ano as vendas estão melhores do que no ano passado, mas o bom resultado é atribuído ao desempenho da seleção brasileira na Copa.
A expectativa é de que o time vença a competição, né, para que o setor estoure nas vendas. O São João já passou, mas ainda temos o São Pedro na sexta-feira. E o que não pode faltar são os fogos de artifício. Já é tradição. Não é à toa que as lojas que vendem o artefato continuam com bom movimento. Mas esse ano existe um diferencial nas vendas de fogos de artifícios. Além dos festejos juninos, o feirense ainda tem a Copa para torcer para o Brasil. Depois do gol, vai ter muito barulho. Vende um pouco mais em relação a bomba e foguete, né? Porque o pessoal compra esse tipo de produto para festejar os gols do Brasil. Paulo é cliente fiel. É só ter jogo do Brasil que ele sai com a sacola cheia. E se for hexa? Vai ser melhor ainda, aí vai ser mais barulho, mais fogos e estarei aqui de novo. Vai ser pipoco, né? Muito, bastante estouro. A família de Paulo também gosta de fazer zoada durante os Jogos do Brasil. Mas tem fogos na sacola que só serão usados no dia de São Pedro. Juntar o útil ao agradável, né? Os dois. Se isso aqui acabar no São Pedro, vai voltar para comprar de novo? Provavelmente. Vai comprar o que quando voltar, então? Aí a gente vai comprar mais um pouco de fogos para a alegria dela e para a alegria do pessoal que está assistindo o jogo com a gente. O Brasil volta a jogar na segunda-feira, dia 2 de julho, contra o México. A partida vai ser às 11 da manhã, horário de Brasília. E para aquecer ainda mais o clima de festa nesta véspera de São Pedro, tem forró hoje aqui no estúdio. Nosso convidado de hoje é o cantor sanfoneiro Rony Fiuza. Boa tarde, Rony. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Animado para o São Pedro? Animadíssimo. Sempre. São João foi bom? Foi muito bom, muito bom. Vamos começar a tocar aqui pra gente? Meu CD novo. Sim, tá aqui. Daqui a pouco a gente mostra, então. Vamos lá. Deixa estar, eu hei de ver você bater em minha porta. Deixa estar, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Deixa estar, a vida é isso, o mundo vai dar tantas voltas. Talvez em uma dessas você vai me encontrar. Eu hei de ver você chorando, sem saber o que fazer, só porque me viu passando com outro alguém sem ser você. Ok, música aí do Dorival Dantas, né? Você tá trazendo aqui pra gente Eita Coração, Rony Fiuza. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa como é que foi elaborar esse CD aqui. Esse CD é o meu segundo da carreira, segundo de músicas inéditas. E Eita Coração é título de uma música, composição minha e do meu amigo Romero Marques. Você estava me contando agora há pouco, que antes do jornal, que você aprendeu a tocar com seu pai, que era muito exigente, por sinal, né? Isso, meu pai, Vavá, lá de Água Fria. Tive a sorte de nascer naquela cidade de Água Fria, que é uma cidade muito rica culturalmente falando. Vamos cantar? Vamos tocar? Música Eita Coração, desse CD, titulou esse CD. Eita coração, essa paixão chegou no meu peito. Desse jeito, de não tem jeito, não vou aguentar. Chega coração que a paixão é ilusão, mais uma vez vai me fazer chorar. Eita coração, essa paixão chegou no meu peito. Desse jeito não tem jeito, eu não vou aguentar. Chega coração que a paixão é ilusão, mais uma vez vai me fazer chorar. Ok. Hoje você tem lugar para tocar, não? Hoje não, mas amanhã estamos viajando para a região de Chapada Diamantina, região boa. E como eu gosto muito de Luiz Gonzaga, sala de reboco pra gente? Vamos sim. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fone tá tocando... Valeu, Fiuza, obrigada pela participação de vocês. Obrigado, tá bom? Você, Madara. Muito obrigada, sucesso. A gente lembra que você pode rever todo o jornal de hoje e de outras edições do Bahia Meio Dia no site do G1 Bahia. Agora vamos direto para o estúdio de Salvador, sem intervalo. Antes a gente curte um pouquinho mais de forró de Rony Fiuza. Boa tarde para você, até amanhã. Tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar no meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou
sofrer pra ela só. Que ninguém nota que eu estou te conversando. Nosso amor vai aumentando pra ter coisa mais melhor. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho.